Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia, que é o 19 de setembro de 2022, né? Estamos aqui, graças a Deus, né, irmãos? Vamos retomar aí os nossos vídeos, né? Para a gente ir aí seguindo a história, né? Da igreja, do cristianismo, da falsa igreja, né? Do evangelho pervertido, para nós nos aperfeiçoarmos aí no entendimento. Graças a Deus, né? Pois é, passamos aí um bom período sem os vídeos, né? Um problema aí no meu, conforme eu já disse, né? Vou repetir aí que esses últimos dias aí foi uma confluência de fatores, né? Primeiro quebrou o carro, depois quebrou o celular, depois quebrou o computador. Já ajeitei, né, o carro, já ajeitei o celular e agora eu vou ajeitar o computador, né? E vamos continuar aí com os nossos vídeos, né? Procurando aí nos informar, né? Acerca da evolução, né? Da evolução do evangelho pervertido e também para descobrirmos onde está a igreja, né? Identificarmos, né? Discernirmos onde está a igreja do Senhor Jesus. Então nós paramos aqui, né? Nós temos visto até aqui que as heresias, né? As heresias são a base do evangelho pervertido, né? Então as heresias, elas apareceram já no início da pregação do evangelho, né? Pelos apóstolos, que foram perseguidos pelos líderes do seu povo de Israel, né? Foram perseguidos lá pelos seus líderes, né? Os sacerdotes, os escribas, né? Foram também perseguidos pelas religiões, né? Pelas diversas religiões, pelas filosofias, né? Que eram reprovadas pelo Evangelho, né? E são reprovadas pelo Evangelho. Porque elas são doutrinas que são contrárias. O que é uma heresia? Uma heresia são doutrinas e ensinos que são contrários ao Evangelho, né? São contrários à palavra, à sã doutrina. Então houve preocupações, né? Para que a boa consciência nas Escrituras fosse preservada, né? Conforme nós vimos aí, né? Algumas pessoas se preocuparam no passado e também no presente, né? Para que a boa consciência fosse preservada e as heresias fossem combatidas e reprovadas, né? Mas quem faz isso realmente é a igreja, né? Então a maioria das perversões do Evangelho, né, continua acontecendo, né? E continua se arrastando pelos séculos, né? Afora. E tem chegado até os nossos dias, né? Certo? Até os dias de hoje. Com ensinos sofisticados, né, irmãos? Teorias sofisticadas, filosofias, né? Sofisticadas. São quase incompreensíveis, né? Pelas pessoas. Porque são profundezas, né? De Satanás, como está escrito, né? Não é isso? O que significa isso? Significa, né, que a rebelião, né, contra a palavra e contra os ensinos apostólicos é a responsável pela confusão religiosa do nosso tempo. E não só do nosso tempo, como de todos os tempos, né? Onde as pessoas não conseguem discernir as religiões e a igreja, né, levantada pelo Senhor Jesus lá no madeiro, não é isso?
Então a igreja é levantada pelo Senhor Jesus lá no Madeiro, né? Criada por ele, né? Então nós chegamos aqui no período de 870 a 1050, né? Estamos falando aqui agora nesse período aí. O período de 870, o ano, né? Até o ano 1050, foi um período dos mais tenebrosos do papado, né? Estamos falando do papado, estamos falando da Igreja Católica, né? Depois vamos falar do protestantismo, né? Quando ele surgiu, né? Então foi um período do ano 870 até o ano 1050, foi um período dos mais tenebrosos do papado, que foi caracterizado por quê? Por subornos, né? Corrupções, imoralidade, derramamento de sangue, né? Assassinatos, não é isso? E dizem que houve até a pornocracia, quer dizer, o poder da pornografia, né? Ou o domínio das meretrizes, né? Meretrizes chegaram a mandar no papado, né? Além de estupros, né, irmãos? Né? A compra e a venda, né? Do ofício, né? A compra e a venda de posição, né? De padre, de bispo, coisa desse tipo aí, né? Assassinatos, né? Certo? Compra e venda compra e venda do ofício, né? Da posição de padre, de bispo e até de papa, né? Então as disputas, né, pela posição papal, não é isso? Elas então começaram a aparecer de forma violenta, né? Porque era um poder, né? E esse poder gerava riqueza, né? O poder sempre gera riqueza, né? Conforme nós sabemos. Então essa disputa fez aparecer o quê? 3 papas no período de 1045 a 1046, né? Ao mesmo tempo, né? 3 papas, 3 papados, né? Aí essa situação gerou necessidade de reforma na Igreja Romana. Então vejamos aqui, né, que sempre apareceu, né, pessoas interessadas procurando fazer reformas no Evangelho, né, deles lá no Evangelho pervertido. Por quê? Porque tinha pessoas que eram tidas como sinceras, que comparavam as Escrituras, né, com o comportamento das pessoas e via que o comportamento não tinha nada a ver com as Escrituras, conforme a gente vê nos dias de hoje, né? Aí com as denominações, com as religiões que falam em nome de Jesus e outras religiões. Então apareceram 3 papas, né? Porque 3 partidos políticos, digamos assim, estavam em disputa, né? Pelo poder, né, do papado, pelo poder dos reis, né, dos reinados, dos impérios que existiram nessa ocasião. Não é isso? E aí o pessoal, não, nós temos que reformar aí, né, a Igreja Católica para ver se ela se parece com a Igreja, né? Coisa desse tipo. Aí no ano de 1049 até o ano 1054, reinou um Papa chamado Leão IX, né? Leão IX. E seu objetivo foi fazer uma reforma nos moldes da reforma dos conventos, né? Que teve antes dele, né? Que eles chamaram lá de reforma de Cluny, né? Cluny. Que foi a reforma dos mosteiros, né? Reforma dos mosteiros, que nós vamos ver algumas coisas a respeito disso. Por quê? Por que a gente fala em reforma? Por que a gente fala em reforma dos mosteiros? Porque nos mosteiros, né, residiu, né, de forma bastante clara,
os ensinos, né, que foram propagados pelo catolicismo romano durante esse período. Nós vamos ver aí, não com detalhes, mas vamos ver só por cima, para a gente só se lembrar, né, do que aconteceu nesses períodos aí até chegar aos nossos dias. Vamos parar por aqui, amanhã continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. E amém.